Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Flávio. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa videoaula 2. Lembro que paramos nas questões relacionadas aos músculos que fazem relação aí com a coluna vertebral. Vamos então repassar os músculos mais importantes, que provavelmente na clínica você vai observar que as patologias estão bastante relacionadas a esses específicos músculos que a gente vai abordar nesta videoaula. Então, a gente parou em face tóraco-lombar, finalizamos face tóraco-lombar e entramos agora em músculos. Vamos começar com o esternocleidomastoide, que é um músculo bilateral, tem ele tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, tá ok? Ele fica nessa região do pescoço, ele tem esse nome esternocleido devido às suas origens, olha. Manubrio do externo, cleido vem de clavícula e insere aqui no processo mastoide. Quando ele trabalha de forma conjunta, ou seja, do lado direito e esquerdo se contrai, eles vão fazer a flexão do pescoço e também auxiliam na hiperextensão da cabeça. Já de forma isolada, unilateralmente, ou seja, quando só um lado contrai, ele inclina lateralmente o pescoço e gira o pescoço para o lado oposto. Vamos entender. Se você fizer uma rotação da cabeça para o lado esquerdo, quem vai estar atuando é o seu esternocleidomastoide do lado direito, ok? Aí uma vista, uma imagem, retirei do Cinesiologia Clínica de Brunston, a moça rodando aí o pescoço, girando o pescoço para o lado esquerdo, e a gente evidencia aí na imagem a contração aí do esternocleidomastoide do lado direito. Cuidado para não confundir, tá? Este músculo em específico, o músculo oposto que faz a contração. Músculos escalenos estão eles aí também, né? Uma porção aí, o médio, posterior, anterior, do lado esquerdo do pescoço e do lado de lá, do lado direito também tem. Então esses músculos, quando eles atuam em conjunto, ou seja, esses aqui do lado direito e os do lado esquerdo contraem, eles auxiliam na flexão do pescoço. E quando eles contraem de forma isolada, ou seja, só esses aqui deste lado direito se contraem, eles inclinam lateralmente o pescoço. Então são os escalenos aí do pescoço. Temos também os esplênios da cabeça e os esplênios do pescoço. Aqui nós temos o esplênio do pescoço e o esplênio da cabeça. A gente observa que ele já possui uma inserção já aqui no occipital, por isso que ele tem ações a nível de cabeça, a nível de crânio, tá ok? Então, ó, o esplênio da cabeça, quando ele atua bilateralmente, tem ele do lado de cá e tem ele do lado de cá, viu pessoal? Eles estendem a cabeça e o pescoço. Quando eles atuam apenas de um lado, quando há contração apenas de um lado, eles giram e inclinam lateralmente a cabeça para o mesmo lado. Então, se aqui esses músculos, esplênio da cabeça do lado direito, se contrair, eles vão inclinar e auxiliar aqui na rotação para o mesmo lado, para o lado direito. O esplênio do pescoço, também existem eles aqui e existem eles do lado de cá. Acompanhe aqui a setinha do mouse para você não se perder. Tá, ok? Quando eles atuam de forma conjunta, ou seja, o esquerdo e o direito contraem, eles estendem o pescoço. Quando eles contraem de forma unilateralmente, ou seja, só um de um lado contrai, eles giram e inclinam lateralmente o pescoço para o mesmo lado, ok? Aqui é um quadro demonstrativo, agora sim, músculos eretores da espinha. Anote isso para mim aí, ó, músculo espinhal ou espinal, músculo iliocostal e músculo longuíssimo. Esses músculos basicamente são um dos músculos aí mais importantes da região do tronco, que atuam diretamente em toda a extensão, em toda a viga aí mestra do corpo humano chamada coluna vertebral. Bilateralmente eles estendem o tronco, estendem a coluna. Então existe aqui o ilho costal do lado de cá, do lado direito, e existe também aqui do lado esquerdo. O espinhal aqui e o espinhal deste lado de cá. O músculo longuíssimo do lado direito e o músculo longuíssimo do lado esquerdo. Então, quando eles atuam de forma conjunta, extensão. Quando eles atuam de forma isolada, ou seja, só os de cá contraem, eles inclinam lateralmente. Então, anota aí que esses três músculos são muito importantes: espinhal,
filho costal e longuíssimo. Aí uma vista de um indivíduo, também retirado do Cinesiologia Clínica de Brunston, edição 5, fazendo aí uma hiperextensão de tronco, uma manobra de Mackenzie, vamos dizer assim. Outros músculos bastante importantes são os transversos espinhais, que contempla aí o semi-espinhal, os músculos rotadores e os músculos multifídeos. Bilateralmente eles estendem o tronco, unilateralmente giram para o lado oposto, tá ok? Então, se eu tenho uma rotação do tronco para o lado direito, né, quem vai estar contraindo é o músculo do lado esquerdo, que vai proporcionar aí nesse sentido o movimento. Agora nós temos os interespinhais. Eles estão entre os processos espinhosos das vértebras, fazem essa ação de extensão do tronco. Temos os músculos intertransversários, que estão aí entre os processos transversos de uma vértebra de cima e vértebra de baixo. O interespinhal está entre os processos espinhosos da vértebra de cima e da vértebra de baixo. E os intertransversários estão entre os processos transversos das vértebras de cima e das vértebras de baixo. Esses aqui, os interespinhais, estendem o tronco. E os intertransversários, por uma posição logística, vamos dizer assim, né, por uma posição específica, eles vão inclinar o tronco lateralmente. Agora o músculo mais interno, o quadrado lombar. Tome nota deste músculo aí, porque ele é um músculo muito importante na clínica, porque eles fazem relação, eles possuem aqui nesse sentido inserção diretamente nos processos transversos das vértebras lombares, de L1 a L5. Olha aí, ó. Eles têm aqui, ele tem basicamente aqui uma origem na crista ilíaca e tem uma inserção na 12ª costela e processos transversos aí das vértebras lombares. O indivíduo com lombalgia, provavelmente ele tem uma tensão a nível de quadrado lombar, ou quadrado do lombo, assim queira dizer, tá ok? Este músculo basicamente também existe ele tanto do lado direito quanto do lado esquerdo da coluna ali, fazendo relação com as vértebras lombares. Ele inclina lateralmente o tronco, tá ok? Músculos reto do abdômen, lembrando sempre agora que são folhetos, tá ok? Nós temos aí na região anterior, a gente está falando de coluna, por que falar de abdômen? Porque os músculos abdominais, eles sustentam, anota isso aí, eles sustentam a coluna lombar. Então são lâminas, são folhetos de vários músculos ali, um por cima do outro. São o reto do abdômen, o oblíquo externo, o oblíquo interno e o transverso do abdômen. Esses músculos, além de flexionar o tronco, eles proporcionam a compressão do abdômen e estabilizam a coluna lombar. Aí nós temos o oblíquo externo e interno, observe aí, ó, são lâminas, são folhetos, circundam toda essa região da parede abdominal aqui do tronco mais inferior e estabilizam a coluna. Olha aí, os oblíquos, o oblíquo externo, ele flexiona o tronco, também auxilia na inclinação lateral e rotação para o lado oposto. Já o interno, ele também flexiona o tronco, auxilia na compressão do abdômen, assim como o oblíquo externo. E unilateralmente, inclinação lateral, rotação para o mesmo lado. Então esses músculos, eles possuem uma ação muito em conjunto com os outros dois que não foram citados aí, que é o transverso do abdômen e o reto, que já foi falado no slide anterior. Tá aí o reto, e aqui nós temos o transverso do abdômen, que auxiliam mais na compressão do abdômen. Então olha que interessante, uma imagem aí do transverso, do oblíquo externo e do oblíquo interno. Eles estão em camadas. Aqui tem um movimento de abdominal, um exercício abdominal muito executado em academias, também nas clínicas, quando a gente quer fazer um tratamento, um fortalecimento dessa parede abdominal, trabalhar especificamente aqui os oblíquos. Mas eu quero destacar aqui um ponto importante. Isso aqui é um músculo, esse de verde, isso aqui também é um músculo, tá ok, pessoal? Na verdade são dois, um músculo ilíaco e um músculo psoas maior. Aqui nós temos o psoas maior também fazendo relação com as vértebras lombares, e a união desses músculos a gente chama de músculos ilio-psoas. Ilio-psoas, eles têm aqui uma inserção no trocânter menor
do fêmur e fica nessa região aqui. Eles também exercem bastante importância e influência aqui na região lombar, na região do tronco, fazendo em especial flexão, auxiliando na flexão do tronco. Importante então, abdominais e iliopsoas são flexores do tronco, sustentam a coluna na parte da frente, controlam o arco das costas na região lombar, ou seja, quando você está partindo da posição sentada para deitada. Os oblíquos, também chamados de rotadores, estabilizam a coluna quando estamos em pé, ajudam nos movimentos de rotação ou torção, como você queira dizer, e também auxiliam na manutenção da postura apropriada e a curvatura da coluna. Então esses músculos, durante um tratamento lá na clínica, eles são extremamente importantes de trabalhar os seus fortalecimentos, tá ok? Para auxiliar aí no controle da dor, no que tange ao ganho de flexibilidade, por aí vai. Recapitulando então, movimentos do tronco, estabilização das vértebras, a gente já citou esses músculos, os intertransversários. Olha, os músculos transversos, espinhais e o eretor da espinha. Tem linhas de tração com componentes dos vetores de força nas direções de extensão, rotação e curvamento lateral das vértebras. Então nós temos músculos. Pensa eu gosto muito de citar esse exemplo, Se você foi para a roça e comeu aquela comida lá da roça, arroz com suã de porco, Você vai lá e observa aqueles montes de músculos entre a suã do porco ali, que é como se fosse a coluna, vamos transpor para o nosso mundo, A coluna ali a suã do porco é cheia de músculos entre os processos transversos, os processos espinhosos, entre os processos espinhosos da vértebra de cima e os processos espinhosos das vértebras de baixo. Então, o corpo humano é a mesma coisa, nós temos músculos com essas ações aí de vetores em todas as direções, tá ok? Devido a essas especificidades. Tá aqui mais uma vista do psoas maior, fixação nos corpos vertebrais, discos e processos transversos de T12 a L5. Olha aí, esse aqui é o psoas maior e este é o ilíaco, psoas maior, ilíaco. Em cadeia fechada, o importante motor principal na estabilização do tronco. Exemplo, elevam a CBT, cabeça, braço e tronco, em um movimento de deitado, supino assentado. Impede a CBT de caírem para trás, na postura sentada não suportada. Isso eles fazem um controle de forma excêntrica. Está com encurvamento para frente. Já está finalizando a nossa aula. Esse aqui é um ponto importantíssimo. Tomem nota disso aqui. Olha só, quando você encurva para frente, ou então nesta ação de encurvamento para frente, você está segurando um peso, ou enfim, segurando uma carga com os joelhos retos. Isso é um pouco complicado. Quando você faz esta ação com os joelhos retos, o controle da flexão anterior, ela é basicamente de forma excêntrica aí, pelos músculos posteriores da coxa e os músculos eretores da espinha, tá ok? Acompanha no mouse aí, isquios tibiais, tá? Posteriores da coxa e eretores da espinha. Então, contrações concêntricas desses mesmos músculos retornam o tronco na posição reta. Então, quando você abaixa, excêntrico, de eretores e isquios tibiais. Quando você volta com o peso para cima, você tem contração concêntrica desses mesmos músculos. Mas olha que interessante, depois de 2/3 do movimento de flexão anterior, do tronco para baixo, inibição muscular súbita do eretor da espinha pode ser visto no registro eletromiográfico. Este ponto de inibição foi chamado ponto crítico, ou seja, se você curva para frente com uma carga e os seus joelhos estão retos, a partir de um ponto os seus músculos não vão estar com uma ação muito boa para sustentar essa carga. É aí que vem as hérnias de disco, vem as lesões abruptas da coluna. Tá ok? No ponto crítico, estruturas adicionais, tais como as articulações facetárias e os ligamentos posteriores, trabalham em demasia. Isso não é muito bom. Nós temos que ter ação de músculo e não ação dessas estruturas adicionais. Porque se elas começam a trabalhar, quer dizer que você está forçando sua coluna. Então, para finalizar a nossa aula de hoje, olha aí, passivamente os ligamentos posteriores,
cápsulas das articulações posteriores, ligamentos interespinhosos, ligamento supraespinhoso e fáscia tóraco-lombar são capazes de suportar grandes forças quando a coluna lombar está na posição encurvada para frente. Só que isso não é o ideal. O interessante é deixar a musculatura trabalhar, tá ok? Então, era isso que a gente tinha que passar com relação à parte muscular. Nossa próxima videoaula a gente vai falar sobre joelho, tá ok? A articulação mais complexa do corpo, uma maior e mais complexa, vamos dizer assim, que é um desafio aí para os profissionais da área de saúde, tais como os fisioterapeutas e os médicos da área desportiva. Então, muito obrigado, fiquem com Deus e até